Thiago. Ô, Janaína, segura só um pouquinho. Tem uma outra questão para a gente falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele pode ficar preso aí em Brasília, porque a Vitória Bel traz uma informação agora aqui para a gente, falando sobre o adiamento. Já a gente vem com a Vitória. A informação é de que foi adiada a votação do projeto de lei anticrime. Então, a informação que chega agora, já a Vitória vem confirmar para a gente essa informação, mas já estamos antecipando que o Congresso Nacional, a Câmara especificamente, acabou, então, Janaína, adiando essa discussão e a gente fica de olho, já a gente volta. Agora, voltando aos assuntos do Judiciário, né, uma polêmica que se instalou aí no governo do Distrito Federal, a vice-governadora do DF admite que a Papuda não tem condições de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual o motivo que a vice-governadora Serena Leão alega? E é uma polêmica que se está se instalando e o Supremo ainda não definiu nada, não é, Janaína? Pois é, até porque está tudo ainda na fase de recursos ainda, né, Thiago? Em tese, ainda está acontecendo aquele período do julgamento dos recursos, dos primeiros recursos de julgamento que vai até o dia 14. Agora, todos os ministros já votaram ali para recusar os recursos de todos os condenados, mas é o julgamento que vai até o dia 14. Depois que esse julgamento for finalizado, esse período terminar, aí precisa ainda a publicação do acórdão desse julgamento. Só depois da publicação do acórdão do julgamento, os condenados, as defesas podem apresentar mais recursos e aí sim a gente pode ver uma decisão de fato do ministro Alexandre de Moraes, dos outros ministros da primeira turma com relação a uma eventual já execução da pena, né, decidindo ali que o processo deve ser encerrado. Aí sim a gente vai saber ali alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes, da VEP, que é a Vara de Execuções Penais, sobre onde Jair Bolsonaro, né, numa eventual a execução de pena, onde que ele vai cumprir essa pena. Ainda não há nada definido. E a vice-governadora hoje, ela foi questionada por jornalistas ali no Congresso Nacional, onde ela participou de uma coletiva de imprensa sobre o marco da segurança pública, e ela foi questionada sobre isso e voltou a dizer o que Ibanez Rocha, governador aqui do DF, já tinha dito, que a Papuda não tem condições de abrigar Jair Bolsonaro por conta das condições de saúde dele. Foi o que Celina Leão disse e a gente vai ouvir um trecho do que ela falou. A Papuda não tem condições para abrigar um ex-presidente da República com saúde tão debilitada, que pode ter várias complicações dentro do nosso sistema prisional. Isso é algo totalmente desnecessário para esse momento. Então, eu acho que, trazendo todos esses fatores, né, e a dificuldade hoje de se ter um local adequado aqui no Distrito Federal, nós oficiamos o ministro Alexandre de Moraes e estamos aguardando a decisão do ministro, que falou que naquele momento era irrelevante. Pois é, a vice-governadora disse que, de qualquer forma, vai ser cumprido o que for decidido pelo STF, né? O GDF vai cumprir, sim, a decisão judicial. O que for definido ali vai ser cumprido. Mas ela cita esse ofício que ela cita, Thiago, só relembrando, é aquele ofício que foi enviado na semana passada para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF, pedindo que Jair Bolsonaro seja submetido a uma avaliação médica especializada para saber se há compatibilidade ali da condição de saúde dele com o que é disponível nos sistemas prisionais do Distrito Federal, né, com relação à questão de saúde, do que é disponível ali de assistência de saúde, nutricional, enfim. Mas, na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ali que não é pertinente. No momento, não é pertinente esse pedido, essa avaliação médica, né? Então, indeferiu ali por hora esse pedido. Tiago, só para entender um pouquinho sobre o complexo penitenciário da Papuda, ele é localizado na cidade de São Sebastião, que fica mais ou menos a 20 quilômetros aqui do centro de Brasília, e tem 5 unidades prisionais, tá? Tem um centro de detenção provisória, tem um centro de internamento e reeducação, que é para aquele destinado ao regime semiaberto, e tem as penitenciárias 1, 2 e 4, que são voltadas para o regime fechado, sendo que uma dessas penitenciárias é presídio de segurança máxima, né? Um dos 6 presídios federais de segurança máxima do país. Tiago. Perfeito. Janaína Camelo com o Judiciário em Brasília. Até daqui a pouquinho. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas, o Túlio Nassa aqui no estúdio e também o Nelson Kobayashi. Kobayashi, começa agora por você. Essa discussão, o segundo assunto que a Janaína nos trouxe, sobre onde o ex-presidente vai ficar preso. É uma antecipação necessária porque existem as preocupações com a saúde do ex-presidente ou é mais uma pressão política para que ele não fique num presídio assim, que ele possa ficar numa ala especial, talvez do Exército?
ou até de alguma penitenciária, ou ainda mais continuar a prisão domiciliar por um outro fator, não é, Kobayashi? Queimando a largada, Tiago, porque nesse momento o processo não se findou ainda, não há execução de pena. A presunção ainda é de inocência, é o que diz a nossa Constituição. Como há ainda recursos a serem apresentados, decisões que virão adiante, por mais pessimista que seja aqueles que querem uma reversão do julgado, há de se respeitar o processo, os prazos e tudo que tem para acontecer ainda, até que haja, em definitivo, o trânsito em julgado, que é o encerramento da decisão e a imutabilidade da decisão. Aí sim haverá o início do cumprimento da pena, da execução da pena. E é esse o momento em que se deve discutir de que forma, onde e como. A condenação é em regime fechado, então a regra é que seja em um presídio. Aí a gente vem com as questões do caso em específico. É um ex-presidente. Será que ex-presidente fica numa prisão comum? A história mais recente dos outros ex-presidentes tiveram ali algumas prisões especiais. O próprio presidente Lula ficou na sede da Polícia Federal. Naquela época também foi uma execução de pena que, na ocasião, pelo entendimento do STF, se dava com o julgamento, a condenação em segunda instância. Entendimento que posteriormente foi alterado. Um ex-presidente deve ter essa prerrogativa, não por força de lei, mas também por uma questão de segurança, por uma questão do cargo que continua existindo. Aliás, há quem diga que não existam ex-presidentes, né? O tratamento continua sendo de presidente, tanto que há, com base em legislação, alguns benefícios que eles continuam tendo. Segundo ponto, para encerrar, a questão de saúde. E aí não vai ser nem a vice-governadora, nem o governador do estado, nem o diretor da penitenciária, o magistrado ou o advogado. Quem vai dizer se ele tem condições de saúde para estar em uma unidade prisional, seja na Papuda, seja numa sede de Polícia Federal ou um quartel do Exército, vai ser um médico. Um médico que vai atestar quais são os problemas com base em exames, com documentos comprobatórios, e se esses problemas de saúde dão ou não dão condições dele estar em um regime prisional, ou se seria adequado que cumprisse em sua casa em prisão domiciliar, diferente desta prisão domiciliar que ele está vivendo hoje, que é cautelar, é provisória, uma prisão domiciliar de cumprimento de pena. Então, é um médico, lá no final das contas, que vai dizer. Aí a defesa pode juntar os seus documentos médicos e o magistrado vai acreditar ou não, ou até mesmo designar uma perícia para isso. Ô, Túlio, o Kobayashi falou que se queima a largada. Por que se queima a largada num caso como esse? Porque não é o momento ainda efetivo de decidir qual é o sistema prisional que Jair Bolsonaro será submetido. E eu vou endossar aqui as palavras do Koba. A questão ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro não é um privilégio da pessoa dele, mas é uma questão de ordem social até. Veja, é um ex-presidente da República que recentemente deixou o cargo, que goza de uma popularidade ainda muito grande e que pode fatalmente causar uma comoção social. Imaginem os senhores se acontece, Deus o livre, acontece algo com Jair Bolsonaro e a culpa é do sistema prisional que não teria condições em relação à sua condição de saúde de o acolhê-lo, né? A comoção, a desordem social que isso poderia causar. Então é evidente que essa medida ela não pode ser uma medida de vingança, ela tem que ser uma medida de razoabilidade, ele deve cumprir a pena, evidentemente, mas nas condições adequadas. Eu quero lembrar aqui que isso pode ser explorado até pela oposição, porque pode se tornar vítima Jair Bolsonaro, né? E o sangue dos mártires, que já foi a semente do cristianismo, pode ser o adubo que a oposição tanto precisa para 2026.